Vamos lá, nossa oitava aula. E última, né? Isso. Isso aí. Então, vamos lá para a nossa oitava e última aula desse curso, Constituição da Clínica em Psicanálise, né? É, tomando Freud como representação, modelo da psicanálise, né? E a gente então vai retomar aqui e dar seguimento ao que nós falamos da última vez pela emergência histórica e epistemológica, né? De uma nova modalidade de neurose, né? Descrita pela psicanálise, né? Diferente tanto das psiconeuroses iniciais, quanto das neuroses atuais, quanto das neuroses narcísicas que a gente viu há pouco, né? Então, que vai ser colocado agora na mesa pela psicanálise, pelo Freud, são as neuroses de guerra, mas do qual Freud vai introduzir o tema de uma forma mais ampla de neuroses, que ele vai intitular de neuroses traumáticas, né? Do qual as neuroses de guerra, né? Foram as condições históricas de possibilidade que trouxeram, né? É, atualizaram, né, essas neuroses traumáticas, né? E a gente viu aqui, né, que com o surgimento dessas neuroses de guerra como neuroses traumáticas, né, o Freud traz de volta para a psicanálise uma questão que ele levantava no começo do percurso dele, né, quando ele empreendeu duas leituras sobre o traumatismo psíquico, né? Seja o traumatismo como humilhação, seja o traumatismo como sedução, né? Mas que ele em seguida ele criticou, né, essas formas de neurose traumática no sentido de que ele não concordava mais com a narrativa dos seus pacientes de que eles tinham sido seduzidos, né? E essa alteração, né, da postura epistemológica, teórica, clínica do Freud se deveu ao fato de que ele passou a escrever esse tipo de narrativa clínica da sedução, não no plano da realidade material, né, como um evento real, como ele fazia inicialmente, mas como algo que ocorria no plano da realidade psíquica, né? E essa transformação fundamental, né, da realidade material para a realidade psíquica, né, não fez desaparecer a questão da sedução em psicanálise, né, mas ela mudou de lugar, né, que a partir de então, né, a sedução em psicanálise passou a ser considerada não como uma coisa negativa na história dos humanos ou na história das crianças, né, ou dos infantes, mas a experiência da sedução passou a ser considerada por um lado positivo, né, no sentido de constituir, né, o psiquismo, né, sob a forma da erogeneização do corpo e a produção das zonas erógenas, né? O que implica em dizer, né, que a figura do sedutor ou a figura da sedutora, ela se deslocou das figuras masculinas que elas estavam situadas inicialmente, que era a figura do pai, a figura dos adultos, amigos da família mais velhos, e passou a se concentrar na figura da mãe, né? Na medida em que seria a mãe que realizava esse trabalho de acolhimento e de demanda, né, de cuidados da criança, né, e esse trabalho de cuidado nas crianças tinha como um desdobramento necessário, né, a erogeneização do corpo infantil, né? Então as crianças eram erogeneizadas, né, por conta disso, né?
E em função dessa erogeneização acontecida, né, o Freud vai então, né, formular, né, que essas queixas de que as crianças tinham sido seduzidas, né, elas eram uma espécie de subproduto erogeneizante desses cuidados fundamentais, onde a figura da mãe era a figura erogeneizante por excelência, né? Posteriormente, né, a gente sabe que o que vai acontecer nesse contexto agora é que o Freud vai manter a experiência da sedução como uma experiência constitutiva do psiquismo, né? Mas ele vai passar 20 anos colocando entre parênteses a existência propriamente de neuroses traumáticas, né? E ele vai retomar a questão das neuroses traumáticas agora em 1920, né? Então, esses anos 20 inaugura, né, um outro recomeço da aventura psicanalítica, né? Porque nesse contexto o Freud vai começar a problematizar as neuroses de guerra como uma forma particular de neurose traumática, o que significa que o Freud introduziu novamente uma etiologia traumática na psicanálise, né? Quer dizer, então, acho que o ponto fundamental me parece que é esse, né? Que está propriamente em jogo, né? E essa introdução, né? Ela vale, né? Pela introdução dessa clínica da nova neurose de guerra, né? Que é uma neurose caracterizada, né? Por um aumento, né? Da angústia, né? Que os sujeitos sentem durante a noite, né? Eles então têm o Freud condensa a sua narrativa da neurose traumática num ponto muito específico da experiência psíquica e subjetiva desses neuróticos de guerra, né, que são os pesadelos noturnos, né? Então, Freud, diferentemente do discurso neuropsiquiátrico, que também tem uma formulação sobre as neuroses de guerra, sobre as neuroses traumáticas, vai formular um discurso organicista sobre as neuroses traumáticas, né? No sentido de dizer que o que está em jogo na neurose traumática é uma incidência do campo de batalha, né? A ameaça de morte no campo de batalha, que incidiria sobre o sistema nervoso central, né? Então, o encéfalo seria o ponto capital onde a neuropsiquiatria empreenderia a leitura dos sintomas que apareceriam no caso das neuroses de guerra, né? Enquanto que o Freud faz uma leitura mais refinada desse acontecimento traumático, condensando a sua descrição especificamente, né, no campo do sonho, né? Então, não mais do que o sonho no plano do pesadelo, né? Então, o que o Freud está dizendo, né, que o sujeito é tomado por uma experiência de neurose de guerra, né? Ele vai se caracterizar porque ele tem múltiplos sonhos, múltiplos pesadelos à noite, né? Ele acorda à noite apavorado, né? Num estado de pânico, se vocês quiserem, né? Um estado de pânico onde ele tem uma aceleração cardíaca, um aumento da aceleração respiratória, aumento do pulso, sudorese. Ele tem a sensação de que ele está num estado de morte iminente, que é o que caracteriza qualquer angústia do real, né? Ele está diante de um quadro de morte iminente. Então, esses sujeitos tomados pela neurose de guerra acordam diversas vezes durante a noite, assaltados por esse tipo de experiência, né? No plano do real, né? De maneira que no pesadelo que se revela o que há de fundamental no plano das neuroses de guerra e neuroses traumáticas. Isso é um ponto importante do ponto de vista clínico, né?
abstraindo o campo da guerra, né? O que vai caracterizar sempre a existência de um núcleo traumático em alguém que se queixa é sempre um pesadelo. Quer dizer, o pesadelo é o signo, né, de uma experiência traumática. Então, se um paciente falar de vocês que eles têm um pesadelo, ou que ele tem um pesadelo repetitivo, né, não dá outra. Vocês podem estar certos que vocês estão diante de alguém que está fazendo indiretamente a narrativa de um traumatismo, né? Muito bem. Então, Freud é, registra esse pesadelo, mas agora, o outro ponto que eu falei que eu acho que é muito importante é que o Freud vai dizer que o que acontece nesse sonho como pesadelo na neurose traumática é uma experiência de dor e não uma experiência de prazer, né? Então, Freud faz uma descrição nesse contexto do pesadelo diferente do que ele fez anteriormente nas páginas inaugurais do livro dele sobre sonhos, a interpretação dos sonhos. Na interpretação dos sonhos, né, vocês conhecem, né? O Freud fala que o sonho é alguma coisa que se passa no plano do imaginário psíquico, né? É, ele é o sonho é uma forma de realização de desejo, né? O sonho supõe a primazia do princípio do prazer, né? E que o Freud, então, nesse contexto, para entender o que era o pesadelo, né? O que o Freud dizia? É que o sonho, como realização de desejo, ele era encoberto, né, por uma série de procedimentos simbólicos, né? De forma que essa aparência descritiva dos sonhos como sendo um acontecimento aparentemente surreal, né, que não tem pé nem cabeça, né, esse acontecimento psíquico caracterizado pela surrealidade era a resultante de múltiplos processos de encobrimento do que existia de fundamental no sonho, que era uma experiência de realização de desejo, né? E que no momento em que você não conseguia mais, por alguma razão, manter esse encobrimento, né, no momento em que o desejo se manifestasse de forma muito brutal e muito direta, o sujeito acordava, né? Então Freud entendia, né, na sua primeira leitura dos sonhos, né, de que o pesadelo era uma forma do sujeito não conseguir manter os ornamentos encobridores do cenário da realização de desejos do sonho e que ele acordava. Só que agora ele está descrevendo algo diferente. Ele está descrevendo um pesadelo caracterizado pela dor. Eu acho que é isso que vai fazer toda a diferença, né? E que vai dar, né, a essa leitura que o Freud vai se propor a fazer aqui, como eu disse na semana passada, né? É, ele vai ter o alcance de um verdadeiro acontecimento, né? Quer dizer, um acontecimento no sentido de que isso que se apresenta nessa leitura em filigrana que o Freud faz do sonho como do pesadelo como sonho, né? No campo do traumático, né? Onde a dor se faz presente, né? O Freud se vê diante de algo que coloca em questão a sua primeira teoria dos sonhos, que durou 20 anos e que foi desenvolvida na sua obra maior, intitulada Interpretação dos Sonhos, né? Onde o Freud considerou que os sonhos eram uma forma de realização de desejo, entre diversas outras formações do inconsciente, bem entendido, né? É. E que nesse contexto, portanto, Freud constata, né, que o sonho como realização de desejo, que é sustentado pela primazia do princípio do prazer, não é o que está em jogo, tanto que o sujeito tem uma experiência de dor, né? Então, esse acontecimento maior, né,
que vai fazer com que essa obra dos anos 20, além do princípio do prazer, ela inaugura uma descontinuidade na história do pensamento psicanalítico, né? Exatamente porque o Freud vai repensar, né, o que está em jogo na constituição do psíquico, diferente do que ele fez em 1895, 1900, quando ele publicou o esboço de uma psicologia científica e quando ele publicou a interpretação dos sonhos, porque em ambas essas obras, né, o Freud dava a primazia metapsicológica do princípio do prazer como sendo o regulador do aparelho psíquico. E, portanto, né, a ideia de que as formações do inconsciente, inclusive os sonhos, são realização de desejo, pressupõe o primado do princípio do prazer, né? E o Freud chegou a essa suposta demonstração inicial que ele fez disso, né? No capítulo inicial do esboço de uma psicologia científica, né? No capítulo 1 e capítulo 2, né? Ou melhor dizendo, tópico 1, tópico 2, né? Da primeira parte desse texto, onde o Freud parte do princípio, né? De que nas origens, né, do aparelho psíquico, o infante ele é invadido por uma multiplicidade gigantesca de excitações e, diferentemente de outras espécies animais que têm dispositivos reflexos capazes de regularem essa excitabilidade e expulsarem essas excitabilidades sob a forma de reflexo, né? O ser humano vem ao mundo, né, despreparado para isso, até mesmo porque ele é portador de um sistema nervoso desmielinizado que só vai se mielinizar no final do segundo ano de vida, né? Quer dizer, então a criança se vê tomada por excitações múltiplas, né, poderosas, né, violentas, né, e o Freud vai dizer o que que um infante faz diante desse assalto excitatório, né? O que o infante faz é tentar descarregar, expulsar para fora de si, né, essa explosão excitatória, né? Então, esse movimento de explosão, de expulsão dessa explosão excitatória, o Freud vai dar o nome de princípio da inércia, né? E, evidentemente que a ideia do princípio da inércia, né, ele está ligado ao fato de que ao expulsar essa excitabilidade, você estaria promovendo a inércia excitatória dentro do aparelho psíquico, né? Ao mesmo tempo, o princípio da inércia alude, né, há uma formulação da mecânica do século XVII feita pelo Galileu, né, onde Galileu introduziu essa ideia do princípio da inércia, né, para falar do movimento dos corpos, né? Então, acho que o Freud faz essa dupla alusão a Galileu ao desejo de anulação das excitações, né? E então o princípio da inércia visaria expulsar essa excitabilidade. Então, supostamente, o sujeito se apaziguaria dessa maneira, né? Porque ele apagou a excitabilidade. Mas aí diz o Freud, bem, mas essa expulsão dessa excitabilidade faz com que o vivente fique completamente desenergizado, né? E ele não tem a matéria-prima necessária para a manutenção da vida, né? Então, Freud vê que essa solução, né, não é uma boa solução, porque se essa solução leva à morte do organismo, né, ou do psiquismo, essa não é uma boa solução para lidar com essa condição de urgência da vida, que é essa pleiade de explosões excitatórias iniciais. Então, Freud faz uma retificação do princípio do nirvana, né? Do princípio da inércia, perdão.
e ele institui o que ele vai chamar de princípio da constância, né? O que é o princípio da constância? É que o sujeito expulsa uma parcela das excitações, né, que o atordoam, mas mantém uma parcela dessas excitações que é a energia necessária para ele continuar vivo, né? Quer dizer, então, esse princípio da constância é que você mantém uma quantidade ideal de excitação dentro de si como condição de manter a vida operante, né? Mas você expulsa uma parcela dela, né? Então, Freud, portanto, transformou por essa retificação o princípio do nirvana, o princípio da inércia em princípio da constância, e falou que o princípio da constância seria a base da oposição entre prazer e desprazer, né? Quer dizer, onde o desprazer, né, seria onde você poderia evidenciar, né, o aumento de intensidade, né, fonte de desprazer, portanto, e onde você, ao expulsar, né, ao ter o movimento de expulsar essa excitabilidade, você instituiria a experiência do prazer, né? Então, o psiquismo, né, seria, oscilaria entre os polos do prazer e do desprazer, né? E o Freud, ao fazer isso, ele está tomando o pensamento pragmatista anglo-saxônico, né? É, que pensava exatamente que as bases da vida eram baseadas exatamente na tensão entre o prazer e o desprazer, tanto nos indivíduos quanto nas sociedades, né? De forma que, quando se pensava a partir daí a construção do sistema prisional, né, que o sistema prisional era uma forma de você submeter os criminosos a um desprazer como uma forma deles pagarem as penas pelos males que eles provocaram à sociedade, né? Então, o Bentham, né, que é o autor que formulou essa ideia, né? O Freud foi leitor do Bentham, foi leitor desses autores pragmatistas ingleses, né? Freud, então, está se valendo das categorias, provavelmente, desses autores. Pois bem, então essa teoria do Freud, né, ela funcionou esses 20 anos, né, é, e de uma maneira plena, né, é, e a psicanálise trabalhou encarando os sonhos apenas dessa perspectiva, né? Então, quando Freud se defronta com uma forma de sonho como pesadelo caracterizado pela dor, né? Ele é obrigado a dizer que a sua solução inicial que ele deu para o problema dos sonhos, né, problema da relação entre a excitabilidade e o princípio do prazer e desprazer, ou o princípio da constância, essa solução tinha alguma coisa de errado, né? Então ele vai dizer, né? Ele vai fazer uma autocrítica da sua solução inicial, né? Essa autocrítica vai aparecer no Freud em 1924, né? Na obra intitulada O Problema Econômico do Masoquismo, né? Onde o Freud vai dizer textualmente que, quando ele formulou que no início da vida o que existia era o imperativo do princípio do prazer, desprazer, do princípio da constância, ele teria errado, né? O que quer dizer que, para ele, o princípio da constância, o princípio do prazer, desprazer, não seriam mais primários, mas seriam secundários no interior do psiquismo, né? E que haveria um princípio primário anterior, né? Que é aquele princípio que ele tinha descartado ao descartar o princípio da inércia, né? Quer dizer, então, ele readmitiu a existência do princípio da inércia, né? É, porque ele dizia que o movimento inicial do psiquismo era, sim,
o movimento de eliminação das excitabilidades com vistas a expulsar todas as excitabilidades internas ao aparelho psíquico, né? Então, Freud vai dizer, ele vai retomar com isso o princípio da inércia, aí vai rebatizar esse princípio da inércia com um outro nome, né? Que ele vai chamar de princípio do Nirvana, que, como vocês sabem, é um nome alusivo à filosofia e à ética da tradição hindu, né? Que fala de um estado de ausência de excitabilidade, né? O Nirvana é uma espécie de prazer absoluto que você tem pela ausência de excitabilidade, né? Onde você está imerso, né? Uma espécie de gozo, né? Sem, sem haver absolutamente nada perturbador, né? Então, Freud acreditava que essa eliminação, né, da excitabilidade provocaria essa experiência nirvânica, né? E essa experiência e esse princípio que ele vai agora denominar de nirvana é a maneira dele rebatizar o antigo princípio da inércia. Eu acho que está claro o que eu falei, né? Quer dizer, ele rebatiza o princípio da inércia como princípio do nirvana. Eu falei para vocês aqui também, né? Os pressupostos da filosofia indiana começaram a circular nos países de língua alemã, europeia, mas primeiramente alemã, no final do século XIX, começo do século XX, né? Através de um filósofo muito importante chamado Schopenhauer. Schopenhauer é um filósofo importante na formação do Freud, né? Freud leu Schopenhauer, né? Ou se não leu Schopenhauer em primeira mão, leu Schopenhauer em segunda mão, né? Ao mesmo tempo, Schopenhauer foi um autor que teve um impacto no outro filósofo que marcou Freud, que é o sujeito chamado Friedrich Nietzsche, que é um discípulo inicial do Schopenhauer. Então, o Freud incorporou, né, esse sistema de denominações da filosofia hindu a partir da filosofia propriamente do Schopenhauer e nas suas derivações que isso teve na filosofia nietzschiana, né? Então, é essa questão, né? Quanto à denominação, né? Então, Freud vai dizer que o movimento inicial da vida é o movimento de expulsão das excitabilidades, né? É o zero excitatório, né? É o nirvana, é a inércia, né? Onde que o sujeito quer viver imerso numa ausência total de excitabilidade, né? Como se fosse um paraíso, né? Com ausência de dor, né? Então, acho que o que o Freud está introduzindo aí, diferente do primeiro modelo que ele trabalhou, né, que dava primazia ao princípio do prazer, né, que eu acho que o Freud trabalhava nesses dois contextos diferentes, que é o contexto da interpretação dos sonhos e do projeto de uma psicologia científica, e o contexto teórico do além do princípio do prazer. O Freud trabalhava com duas concepções diferentes do vivente, vivente no sentido propriamente biológico, né? Quer dizer, o Freud inicialmente trabalhava por uma referência à biologia que se centrava no campo da no campo da fisiologia, né? Então, Freud inicialmente se fundava no campo da fisiologia para trabalhar, né? Para pensar as bases biológicas do psiquismo, né? Então, ele se centrava nas proposições da fisiologia, e o autor de referência dele, esse contexto, é um autor que ele cita de múltiplas formas no livro da interpretação dos sonhos, que é o Claude Bernard, né? E o Claude Bernard é considerado, no campo da fisiologia, né, como o criador daquilo que se chama de uma medicina experimental, né? Então, acho que o Freud, se baseando na fisiologia de Claude Bernard, né,
ele tratava essa regulação inicial pelo princípio do prazer, né, como uma derivação de uma operação biológica, fisiológica, que se chama de homeostasia, né? Isto é, haveria uma espécie de regulação biológica entre os polos do prazer e do desprazer, de forma que, se o desprazer aumentasse, né, o- você promoveria uma diminuição do desprazer pela descarga para estabelecer, naquele momento, uma experiência positiva do prazer, né? Então, Freud trabalhava nesse primeiro contexto com um modelo propriamente homeostático, né? E eu acho que o Freud também tinha, nesse contexto, uma leitura da sexualidade baseada num certo modelo homeostático, né? Quer dizer, era a sexualidade, né? Nessa derivação desse modelo biológico, né? Para o modelo pulsional sexual, né? A sexualidade entre prazer e desprazer, à medida em que ele vai definir a sexualidade como polarizada entre prazer e desprazer, como vocês sabem, né? Desde os três ensaios, ou desde o projeto, né, de uma psicologia científica, né? De maneira que o vivente ele é pensado pelo modelo da fisiologia como sendo regulado pela homeostasia, né? Entretanto, quando Freud critica essa primeira concepção dele, do princípio do prazer como originário e do princípio do prazer como originário, fundando a ideia do desejo, né? Ele vai mudar e, ao mesmo tempo, de dizer que existe, na verdade, nos primórdios, né, a presença do princípio do nirvana ou do princípio da inércia, né? A revisitar o princípio da inércia, o que Freud está dizendo, né? É que existe nessa eliminação dessa excitabilidade, né? Algo no vivente e no psiquismo que vai estar articulado à ideia de morte, né? Quer dizer, a ideia de morte que o Freud afugentou de uma maneira apressada, talvez, no começo do percurso dele no projeto, o Freud a readmite a partir dos anos 20, né? Porque o Freud, nesse contexto, ele revisita uma outra concepção da vida diferente da fisiologia do Claude Bernard, já que ele agora está se baseando numa concepção anatômica, né, da anatomia patológica de Xavier Bichat, né? Então, Freud aqui ele está se baseando na biologia do Xavier Bichat, que, como talvez alguns de vocês saibam, né, a anatomoclínica de Xavier Bichat, ele é fundador da clínica moderna, como Michel Foucault sustentou naquela obra dele, chamada Nascimento da Clínica, né? Então, o Nascimento da Clínica, né, que é uma obra magistral do Foucault, mostra a constituição da ideia de anatomoclínica, né? E anatomoclínica quer dizer que toda e qualquer doença supõe a existência de uma lesão, não é uma lesão de órgão, mas é uma lesão de um tecido, né? Anatomia que não é mais a macroeconomia do Renascimento, mas é a microeconomia dos tecidos, né? Então, o que o Bichat mostra, né, é que é no plano dos tecidos, né, que a relação entre vida e morte se estabelece, né, onde nós vamos ter uma lesão tecidual como maneira de entender racionalmente a etiologia das diferentes formas de enfermidades. Então, na concepção do Bichat, portanto, né, a enfermidade nada mais é, nada menos é do que uma forma parcial de morte, né? E que, se essa morte parcial de órgãos, né,
se expande para todo o organismo, você tem uma morte, né, total de morte, né? Todos nós estamos acostumados a esses registros médicos, né? Se faz quando alguém morre, né? É onde a gente escuta da equipe médica a causa-morte de alguém que diz assim, houve um colapso de todas as funções vitais. Esse colapso de todas as funções vitais quer dizer uma generalização das lesões teciduais, certo? Né? Então, o, o que o Freud está fazendo ao retomar essa leitura anatômico-histológica do Bichat, anatomoclínica, né? É nada mais, nada menos colocar na origem da vida não um princípio da vida por si só, né? Mas o Freud está colocando um conflito entre morte e vida na origem da vida, né? Quer dizer, enquanto que na primeira concepção do Claude Bernard, baseada no princípio da homeostasia, né? Aquilo que orientava o pensamento do Freud, né? Era a hegemonia da vida enquanto tal, daí porque o Freud não podia admitir, né, o zerar a excitabilidade no princípio da inércia, né? Ele teve que retificar para transformar no princípio da constância, né? Ele agora já pensa a vida numa uma perspectiva diferente. Ele admite que não existe nenhuma hegemonia afirmativa da vida, mas existe um conflito entre vida e morte, não existe na origem da vida, né? E exatamente é esse princípio, esse axioma que o Bichat enuncia na obra fundamental dele, né? Quando ele formula de uma maneira interessante a ideia de que a vida é o conjunto de forças que lutam contra a morte. Então, quando você diz que a vida é o conjunto de forças que lutam contra a morte, isso quer dizer que o conflito entre vida e morte atravessa a condição do vivente, né? O vivente é atravessado, né, por um conflito permanente entre vida e morte, e quando a morte momentânea ou duradouramente prevalece sobre a vida, nós estamos doentes ou nós morremos, né? Então é esse conflito entre vida e morte, né, que aparece destacado na biologia anatomoclínica de Xavier Bichat, né? Esse conflito entre vida e morte, né? De maneira que a expulsão da excitabilidade é um trabalho da morte e a manutenção da excitabilidade é um trabalho da vida, né? Então, essa tensão entre vida e morte marca o vivente, né? Então, Michel Foucault, nessa obra dele, né? Nascimento da Clínica, vai mostrar a importância ontológica da medicina moderna, né? Porque eu acho que através dessa formulação do Xavier Bichat, né? Que pensou que a vida é o conjunto de forças que lutam contra a morte, né? O Bichat colocou a morte ali como o polo opositor ao polo da vida, né? Então, nessa medida, né, para dar a isso uma certa dignidade filosófica, se vocês quiserem, né? O que o discurso da biologia do Bichat introduziu no campo da filosofia moderna como uma questão para ser pensada pela filosofia moderna, né? É o fato de que nós, humanos, ou nós, seres vivos, independente se somos humanos ou não, somos marcados por aquilo que se chama de finitude. Isto é, nós nascemos, nós crescemos, nós amadurecemos, nós reproduzimos e nós morremos, né? Então, esse ciclo da vida, né? Ele é um ciclo, né? Que marca a finitude da nossa existência, né? Então, essa ideia é fundamental que a medicina, né? Ou a biologia moderna do Bichat colocou
o pensamento moderno, né? Isso vai ser retomado nos anos 20, tanto pela psicanálise quanto pela filosofia existencial, né? De que maneira, né? Segundo Foucault, né? O que o Freud fez ao criar, a partir do além do princípio do prazer, o conflito entre pulsão de vida e pulsão de morte, ele nada mais fez, nada menos fez do que estender para o campo do sujeito aquilo que foi pensado originariamente pela biologia e pela medicina no campo do organismo, tá? Quer dizer, então Freud cria um conflito básico constitutivo da vida psíquica, que é o conflito entre pulsão de vida e pulsão de morte, que vão modular, né, o sujeito psíquico, né, e o sujeito do inconsciente, né? Em seguida, né, 1927, né, a filosofia existencial, através da ontologia do Martin Heidegger, ele vai formular uma tese que também vai dar uma versão filosófica da finitude, né? Ao dizer que aquilo que caracteriza nós humanos, né? É o que ele chama de Dasein, né? É o ser jogado no mundo, né? É o fato de que a única certeza que nós temos é que nós vamos morrer, né? Que a nossa vida tem uma finitude, né? Então, a descoberta da finitude da vida, daí haver uma certa proximidade, né, entre a filosofia do Heidegger e algumas teses da psicanálise, né? Eu acho que é por conta dessa questão da finitude, né? É o fato de que o Heidegger dizer, né, que nós descobrimos que nós somos finitos em algum momento da vida, né? De que num certo momento da vida nós vivemos alienados dessa questão da nossa mortalidade. Mas o momento que a gente descobre a nossa mortalidade, né? Essa passagem para a assunção da nossa mortalidade, a nossa finitude, né? É o momento em que nós somos tomados pela angústia. A angústia, portanto, daí a proximidade com a psicanálise, né? É aquilo que faz com que nós descobramos a nossa mortalidade, né? De forma que, ao descobrir a nossa mortalidade, né, através da angústia, nós sabemos que nós vamos morrer algum dia, né? Então, nesse sentido, né, é que o Heidegger vai formular essa tese, né, vai formular a tese de que o Dasein humano, né, ele é marcado por esse movimento em relação à morte, né? Quer dizer, né? Então, vocês veem que tanto Freud quanto Heidegger, no campo do sujeito do inconsciente e no plano do ser, Freud e Heidegger retomaram a tese do Bichat, né? E deram a isso, né, uma pertinência, né, filosófica, no campo do sujeito e no campo do ser, né? Quer dizer, então essa transformação, né, Freud faz através do Bichat, né, já tinha sido anotado em 1936 por um autor importante na história da psicanálise que chama Jacques Lacan, que num texto dele chamado Além do Princípio da Realidade, que é um texto de 1936, né? É o texto de abertura dos escritos do Lacan, né? Em determinado momento, o Lacan diz com muita propriedade que a formulação do Freud da existência de uma pulsão de morte advém de que o Freud retomou como modelo do vivente o modelo da biologia do Bichat, tá? Quer dizer, então Freud entendeu, o, o Lacan entendeu perfeitamente não só a importância da tese da pulsão de morte, como ele entendeu também que essa tese
ela se constituía a partir desse pressuposto fundamental, né, da biologia do bichar. Daí o Freud formulou a ideia de uma pulsão de morte, né? Então, o que nós vimos aqui, né, agora começando a tirar algumas consequências desse caminho que eu retomei, que estou mastigando, também que a gente disse na vez passada, né, é que o Freud, nesse contexto, né, ele ele faz no capítulo 2 ou 3 do Além do Princípio do Prazer, uma espécie de mini genealogia da história da psicanálise, né, ou da história da prática psicanalítica, melhor dizendo, ou uma genealogia do tratamento psicanalítico, né, onde ele diz assim que a psicanálise começou inicialmente como uma prática da interpretação, né? Em seguida, a psicanálise se transformou numa analítica das resistências. E, na atualidade, aquilo que caracteriza a clínica psicanalítica é o fato irrefutável da existência da repetição, né? Então, vocês veem que, se no início da psicanálise, que é o contexto inaugural, sistematizado na interpretação dos sonhos, né, o Freud começou a problematizar a psicanálise como o campo da interpretação, como a hermenêutica do desejo, né? Em torno dos anos 10 e diante dos impasses de que a interpretação pudesse suspender as barreiras do recalque, o Freud começou a se defrontar com a questão da resistência, né? É o momento em que ele vai a problematizar a questão do eu em psicanálise, né? Entre os anos 10 e os anos 15, né? Com a questão do narcisismo, né? E agora, nesse contexto dos anos 30, né? Dos anos 20, perdão, o Freud se vê diante do fato de que aquilo que se impõe como questão no campo psicanalítico das neuroses traumáticas é a questão fundamental da repetição, o que quer dizer que a matéria-prima do tratamento psicanalítico, ou da prática psicanalítica, do ponto de vista eminentemente clínico, é operar através da repetição, né? E nesse sentido, né, para explorar alguns desdobramentos disso ainda nessa aula, né, no que nos for possível, né, quer dizer, é preciso considerar como é que o Freud vai interpretar, né, a emergência daqueles pesadelos da neurose traumática, né, e ele vai introduzir, né, em 1926, na obra dele titulada Inibição, Sintoma e Angústia, né, o Freud vai introduzir a diferença existente entre duas modalidades de angústia. Uma que ele chama de angústia sinal e outra que ele chama de angústia real, do qual a angústia sinal é que quando o sujeito, né, supõe, né, pressupõe que algum mal possa lhe afetar, né, é como se a gente vivesse antenado, buscando situações onde nós pudéssemos ser ameaçados na nossa integridade físico-psíquica, né? Eu coloco em ação algumas formas de defesa, né? Eu me antecipo, essa é a palavra que o Freud utiliza. Nós usamos uma antecipação para nos protegermos do pior, né? Quer dizer, então, essa antecipação para nos protegermos do pior é o que nos possibilita a criação de defesas, né? E nós estamos, então, protegidos, né, de sermos surpreendidos. O que vai acontecer na neurose traumática e na neurose de guerra é que nós não podemos criar um sistema eficaz de antecipação, né? Quer dizer, e na medida que a gente não pôde criar um sistema eficaz de antecipação, o que acontece?
nós somos pegos pela surpresa, né? Então, uma das marcas da neurose traumática, né, é o fato de que alguma coisa nos assalta, que nós somos pegos de surpresa, e essa surpresa traumática aumenta enormemente a excitabilidade interna do aparelho psíquico, né? Deixa o sujeito desnorteado, né? E é diante disso que ele cai numa condição traumática. E nessa situação, né, onde ele não consegue se antecipar, evidentemente, como mostra a própria descrição clínica da neurose traumática, né, ou neurose de guerra, né, que o sujeito se sente ali na iminência da morte, né, é o fato de que essa surpresa coloca a vida do sujeito em risco, né? Então, nas condições de guerra, onde o sujeito vive em vários momentos a ameaça dele ser morto, ou vê ao mesmo tempo muitos companheiros de batalhão serem mortos, né? O sujeito é tomado, né, pela impossibilidade de antecipar ao pior, de maneira que aquilo que aparece sintomaticamente como aumento da excitabilidade nos sonhos traumáticos nada mais é, nada menos é do que o último momento que o sujeito registrou na sua memória daquilo em que ele foi pego de surpresa por um evento traumático, que se transformou num acontecimento traumático, né? Então, o Freud, então, vai... E aí eu acho que está talvez a genialidade teórica e clínica do Freud, quando ele vai problematizar a questão da repetição, né? É que ele vai dizer que a repetição é uma tentativa de solução de uma experiência traumática, né? Isto é, o que o sujeito faz repetindo a experiência traumática, né? Sentindo dor, como a gente viu, né? É que ele está, ao repetir essa experiência uma, duas, 1000 vezes, 10.000 vezes, infinitas vezes, o que ele está fazendo pela repetição é se habilitar a se antecipar a essa experiência traumática, né? Então, o Freud vai pegar a experiência da repetição, que está no fulcro da experiência psicanalítica, né? E vai dizer que a compulsão à repetição é a maneira pela qual o psiquismo tenta, né, tenta superar, tenta ultrapassar um evento traumático propriamente dito, né? Quer dizer, então, Freud vê na repetição, né, uma possibilidade de solução de um evento, de um acontecimento traumático, né, onde ele vai tentar reverter, né, uma situação violenta para ele, né? Quer dizer, então, por mais que possa ser monótono ou entediante, às vezes, para os analistas escutarem as repetições dos seus analisantes, né? É bom que a gente nunca perca de vista que, através dessas repetições, que o analisante está tentando fazer é encontrar um caminho para simbolizar uma experiência traumática que ele não pôde se antecipar quando ela lhe aconteceu, tá? Quer dizer, então, o que o analista faz no setting analítico, né, é ele se colocar no lugar de sustentação de uma experiência traumática, de uma experiência de repetição, de propiciar através do seu corpo que essa repetição aconteça, né, acreditando que através dessa repetição, né, alguma coisa ali adiante vai permitir a ascensão de uma simbolização que vai produzir, então, uma descontinuidade na história do sujeito, na medida em que essa, em que essa experiência aconteça, né? Quer dizer, em relação a isso, né, quer dizer, vocês que já leram, né, o Além do Princípio do Prazer, né, o Freud, ou se não leram, eu vou introduzir aqui alguns tópicos que são de interesse para o que nós estamos discutindo agora, né?
o primeiro aspecto que eu acho importante é que o Freud, uma das primeiras coisas que o Freud faz ao registrar a existência da questão da repetição, né, é que ele vai tentar evocar um jogo infantil feito pelo seu neto, né, filho da sua filha Sofia, né, que brincava de um jogo onde ele pegava um carretel, né, pegava um pedaço de madeira, né, a gente poderia chamar de uma bobina, né, amarrava um, um como é que se chama? Um cordão, né, nessa bobina, né, e a criança jogava, né, a bobina e trazia a bobina. Então, o jogo da criança, que era um jogo que era um jogo que provocava uma satisfação para a criança, né? A criança estaria gozando, né, com esse jogo, né, jogando a bobina e puxando a bobina, né? É. O Freud percebeu, né, além desse jogo, né, de jogar a bobina e puxar a bobina, né, ele percebeu também, né, que a criança, né, ao fazer esse jogo, ela também emitia dois sons diferenciados, né? No momento em que ela lançava, né, a bobina, ela dizia, ela emitia o som for. E quando ela puxava a bobina, ela enunciava o som da, né? For, da. Então, esse jogo infantil, né, ele ficou conhecido na memória da história da psicanálise como sendo o jogo do for-da, né? Então, esse jogo do for-da, ele é muito elucidativo da maneira pela qual o infante sai da situação traumática, né? E a situação traumática aí tem um contexto muito específico, que é o contexto da separação da mãe, né? É a experiência do desmame infantil, um desmame infantil, que, como vocês sabem, é também um desmame da mãe, né? Que a criança é desmamada, mas a criança também desmama a mãe, né? Então, esse momento, né, em que a criança perde a mãe, que é sempre inicialmente uma experiência vivida pela criança negativamente como abandono, né? É, desamor, né? Ela é jogada ao seu desamparo fundamental, né? O que acontece, né, na interpretação que vai ser sugerida, né, é que o momento em que a criança consegue transformar essa perda dolorosa num jogo, né, quando ela consegue brincar com o infortúnio, né, quando ela brinca com o infortúnio, o que que ela está fazendo? Ela está saindo da posição passiva de quem foi abandonada, né, para uma posição ativa onde é ela que abandona. Isto é, quando a criança pega a bobina com o carretel e joga adiante, essa bobina, esse pedaço de madeira, ele simboliza o corpo da mãe. Então, o que a criança está dizendo é o seguinte: olha, eu jogo você, mando você embora e trago você de volta quando eu quiser. Então, a criança está se deslocando de uma posição traumatizante passiva para uma posição de superação traumática ativa, através de lançar esta bobina, né? Então, há um jogo aí do Fordá, evidentemente que essa dimensão do jogo do Fordá, o Freud está descrevendo tanto o jogo do Fordá quanto essa oposição sonora, né? Acho que no futuro da psicanálise, né, os autores winnicottianos vão se fixar na dimensão do jogo apenas, né?
enquanto que o Lacan vai dizer que o jogo é associado ao que ele chama de uma oposição fonemática entre o fó e o dá. Isto é, que o processo de simbolização ele se faz em ato, mas ele se faz também pela emergência de um símbolo que é a oposição de fonemas, que é a emergência da linguagem, né? Quer dizer, então, a emergência da linguagem é o momento em que a criança, pela compulsão à repetição, ela consegue dominar o infortúnio de ser abandonada passivamente e jogada ao desamparo, né? Para dar a volta por cima, onde ela comanda o jogo, né? Saindo da posição passiva para a posição ativa, onde ela joga a mãe fora e ela traz a mãe de volta, né? Quando ela quiser, né? É, criando assim aquilo que se chama a existência de um objeto interno simbolizado, né? A partir daí o sujeito vai ter uma mãe internalizada, né? Propriamente dita, né? Então esse passo é, antropológico fundamental que está em jogo nesse jogo, né? E a gente pode dizer, portanto, né, de que na experiência da análise, né, o corpo do analista na transferência ele funciona como sendo essa bobina, né, onde o analisante puxa o corpo para cá e joga o corpo para lá, né? O analista é uma espécie de objeto a serviço dos movimentos pulsionais do seu analisante, né? Então, nós temos aí, né, aquilo que eu há muitos anos atrás chamei do analista carretel, né? O analista carretel é um analista que se transforma nesse objeto dos movimentos transferenciais e contratransferenciais dos analisantes sobre nós e através da qual, né, ele constrói, né, propriamente, né, a experiência da repetição, né? Passando assim para retomar tanto Lacan quanto Deleuze, né? Lacan no Seminário 11 dos Quatro Conceitos Fundamentais de Psicanálise de Deleuze, na obra dele Diferença e Repetição, né? Onde ambos trabalham a oposição existente entre repetição do mesmo e repetição diferencial, né? Do qual a repetição do mesmo é a repetição da cena traumática, e quando eu consigo começar a produzir pequenas diferenças, eu começo a simbolizar a experiência traumática a que eu fui submetido, né? Então, todo jogo da prática analítica, né, ela e da metapsicologia que está em jogo aí é uma oscilação entre repetição do mesmo e repetição diferencial, onde o analista tem que ter, de uma certa maneira, o tato, né? Ou a sensibilidade de poder registrar as pequenas mudanças que o analisante provoca e promove com as suas repetições, né? Quer dizer, né? Para saber que alguma coisa ali está acontecendo, né? Que não é simplesmente uma repetição brutal do mesmo, mas que uma repetição transferencial está sendo utilizada. Da mesma forma, né, eu acho que é importante que a gente dá o alcance filosófico dessa questão da repetição, né? Que a repetição como problema filosófico ele foi introduzido na filosofia em meados do século XIX, né? Através da filosofia de Kierkegaard, que era um filósofo dinamarquês, né? Que teve uma formação pela Alemanha, né? Com Hegel, depois voltou para a Dinamarca para criticar enormemente a filosofia do Hegel, né? Ele é considerado como um dos criadores do que se chama de uma filosofia existencial, né? Então, foi o Kierkegaard que introduziu na retórica filosófica o termo de repetição, né? Então, Deleuze, na obra dele, Diferença e Repetição, ele anuncia isso, né? De que a introdução da questão da repetição no campo do pensamento moderno foi o Kierkegaard.
e Kierkegaard, que tem inclusive um livro chamado A Repetição, né? Então vocês podem, se quiserem, consultar esse livro do, do Kierkegaard, né? Ou então ver a maneira como Deleuze faz a leitura crítica desse texto no livro dele, Diferença e Repetição. Aí, no que o Deleuze, então, diz que se a repetição foi introduzida no vocabulário filosófico pela filosofia de Kierkegaard, na verdade, quem sistematizou e aprofundou o conceito de repetição foi nada mais, nada menos do que o senhor Sigmund Freud, a partir dessa obra intitulada Além do Princípio do Prazer, né? Quer dizer, então, o Freud está sendo colocado aí pelo Deleuze como um sujeito fundamental no campo da tradição filosófica pelo tratamento que ele deu propriamente a questão da repetição. E eu acho que em relação a isso é preciso também sublinhar, né, um ponto fundamental que está presente nessas inflexões, né, de que nós estamos articulando aqui, né, de que aquilo que acontece na experiência do trauma é uma experiência de clivagem psíquica, né? Quer dizer, há uma divisão psíquica produzida pelo, pela, pelo trauma, diferente da experiência do recalque que nós vimos na primeira tópica, né? Para a produção da relação, da tensão entre desejo e recalque, né? Então, o processo de produção do recalque ou de retorno do recalcado não tem nada a ver com a questão da repetição, com a questão da clivagem. Então, o que um trauma produz é uma clivagem, um pedaço do psíquico se descola das demais partes do psíquico, e o trabalho de compulsão à repetição é uma tentativa de costurar essas partes que se romperam, né? Esse trabalho de costurar essas partes que se romperam, né? Que é uma operação norteada pela pulsão de vida contra a pulsão de morte, né? Na medida em que a pulsão de vida que costura pela repetição aquilo que se rompeu, né? É uma tentativa de superar esta clivagem. E o resultado disso é que, quando a clivagem é superada, qual é a resultante desse processo? É uma simbolização psíquica. Então, uma simbolização se produz, né? Essa, e essa simbolização psíquica que se produz, que indica que nós saímos daquela condição traumática da surpresa e que nós simbolizamos a experiência traumática, né? E a partir daí a gente pode recalcar aquilo que nós simbolizamos, né? E para terminar, né, só para falar também da emergência de um outro conceito que faz parte do campo clínico nesse contexto que nós estamos examinando aqui, né? E retomando agora novamente o ensaio do Freud no problema econômico do masoquismo, né? Onde o Freud vai colocar em cena uma espécie de mito originário, né? Que é o mito da tensão inaugural entre pulsão de vida e pulsão de morte, né? É o cenário do Bichat, né? Visto da perspectiva do campo das pulsões, né? De vida e de morte. Então, Freud diz que existe um grande confronto entre pulsão de vida e pulsão de morte, né? Na origem da vida, e a pulsão de vida consegue expulsar uma parte da pulsão de morte, né? Então, essa parte da pulsão de morte que foi expulsa pela pulsão de vida vai gerar aquilo que o Freud vai chamar do sadismo e da pulsão de destruição.
Então, o Freud, nesse contexto, ele está criando uma coisa que ele nunca trabalhou na primeira parte da obra dele, que é uma teoria da agressividade em psicanálise, né? Então, o Freud está dizendo que nós somos agressivos para mantermos a nossa autoconservação, né? Nós precisamos ser agressivos sob a forma da pulsão de destruição, né? Que nós expulsamos a pulsão de morte pela pulsão de vida, né? Então, a agressividade humana, ela é resultante dessa expulsão e que nós somos agressivos em nome da autoconservação. Por outro lado, o Freud vai dizer também que nós não conseguimos expulsar toda a pulsão de morte. Uma parte da pulsão de morte permanece presente dentro do psiquismo, né? E essa pulsão de morte que fica presente dentro do psiquismo vai ser neutralizado e erogeneizado pela pulsão de vida, de forma a constituir aquilo que o Freud chama de masoquismo erógeno, né? Então, nós estamos aí diante de um masoquismo primordial que se desdobra depois no sadismo e na pulsão de destruição, e nós temos, por outro lado, né, esse masoquismo que se erogeniza pela forma de regulação da pulsão de morte pela pulsão de vida, né? De maneira que a gente tem dentro de nós uma marca masoquista fundamental, né? De maneira que toda a clínica do Freud, a partir desse contexto, da segunda tópica, da segunda teoria das pulsões, é uma clínica centrada, que a gente poderia dizer, dos destinos do masoquismo. O masoquismo é aquilo que vai estar presente como forma de subjetivação nas diferentes construções metapsicológicas, seja da ordem da neurose, da psicose, da perversão ou dos estados limites. O masoquismo vai estar sempre presente como marca dessa, seja da pulsão de morte, seja do resíduo da pulsão de morte, que não consegue ser expulso pela pulsão de vida, né? E é a partir dessa suposição, né, que o Freud, em 1933, vai estabelecer uma discussão com Einstein sobre a guerra, né, num texto famoso chamado Por que a Guerra, né, que vocês vão encontrar aí na edição da Standard Edition, tanto em inglês quanto em português, né? Tanto o texto do Freud quanto do Einstein, né? Onde o Freud vai dizer que a guerra é inevitável e que a guerra não é passível de ser prevenida exatamente porque nós somos marcados pela pulsão de destruição como forma de manutenção da nossa autoconservação, diferentemente da posição do Einstein, que vai acreditar que é possível idealisticamente haver uma prevenção das guerras, né? Retomando assim uma concepção clássica do Kant da ideia de paz perpétua. Mas é isso, gente, que eu tinha para dizer a vocês hoje, para fechar esse momento da constituição da clínica psicanalítica, né? É, de forma que, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão para me colocar, por favor, estejam à vontade. De qualquer maneira, é, eu queria agradecer a vocês por terem escolhido fazer esse curso, de fazer esse percurso aqui comigo, e que eu espero que tenha sido do agrado de vocês. Eu, da minha parte, fiz o possível para passar para vocês o que eu podia ter de melhor para comunicar esse tema para vocês aqui. É isso. Se tiverem alguma questão, por favor, né? Muito obrigada, Joel, pela aula, como sempre, tão clara. Eu estou aqui vendo se tem alguma pergunta, se tem alguém com a mão levantada, alguém gostaria de fazer alguma questão. Enquanto
as questões não chegam, eu vou colocar uma questão em Helena relação a a... mão. Oi? Viu a mão levantada de Helena Lima? Eu levantei sim, mas pode falar, Beatriz, eu pergunto depois. Não, vamos lá, Helena, coloca depois. Primeiro, eu queria agradecer a disponibilidade do professor. Esse curso, para mim, foi muito elucidativo de várias, acho que irrigar as raízes sempre nos fortalece. Eu queria perguntar para o professor se ele tem sugestões de bibliografia, considerando que eu fanaticamente tenho todos os livros dele, todos, garimpei até a tese. Então, já encontrei várias das questões, mas ah, um tema, professor, que eu não me apropriei ainda é a questão da forma como Freud trabalhou a questão da normalidade e patologia. Então, teve algum momento em que ele fechou questão, dialogou, porque tem essa ideia, né, de que ele trazia sempre uma questão quantitativa, etc, etc, o que é o normativo, o que é o normal, mas teria alguma historicização desse conceito na obra dele? Caso sim, onde que eu poderia pesquisar? Eu acho que o Freud trabalhou essa questão do normal e do anormal desde o começo da obra dele, né? Na interpretação dos sonhos, né? Onde ele vai retomar a relação entre a normalidade e a normalidade, a normalidade e patologia, né? No sentido de que a patologia seria elucidativa da normalidade, né? Mas o Freud nunca foi um adepto da leitura da questão da normalidade. Muito pelo contrário, eu acho que ele quis desconstruir a oposição entre normal e anormal e patológico, né? Isso porque os processos ditos anormais ou patológicos sempre foram os canais pelos quais o Freud buscava elucidar o que se passava na constituição do sujeito, né? Então, nessa medida, diferentemente do que se passa muito na contemporaneidade, onde existe uma tendência discutível de transformar a psicanálise numa forma de psicopatologia, seja ela uma psicopatologia geral, segundo os cânones do Karl Jaspers, seja uma psicopatologia fundamental nos cânones do Pierre Perdida. Me parece que o Freud sempre tentou sair dessa possibilidade, exatamente porque eu acho que o Freud queria partir para uma desmedicalização total da leitura psicanalítica dos fenômenos mentais, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que uma obra como a interpretação dos sonhos, e mesmo além do princípio do prazer, podem ser interessantes para você frequentar essas obras para buscar elementos para você poder discutir isso. Eu acho que um outro autor muito importante para você ler, para poder ler também a psicanálise, né? Eu acho que é a leitura da obra do Jorge Canguilhem sobre o normal e patológico, que é certamente uma das melhores obras sobre essa questão, apesar de ser uma tese dos anos 40 do século passado, né? Ela é uma obra que continua atual, né? Onde Canguilhem exatamente faz uma crítica também de uma certa medicalização, né? E tenta sair da ideia de norma através da ideia de normatividade, né? E eu acho que a ideia de normatividade do Canguilhem ela é passível de ser aproximada do campo da sexualidade do Freud como forma de regulação psíquica, né? Então, são essas as dicas que eu poderia te oferecer no momento. Agradeço muitíssimo. Bom, então, vamos lá. O que eu queria colocar é quando você fala dessa clínica do analista
como sendo uma bobina, né, ou sendo carretel, em que ele é tomado como um objeto na relação transferencial. O que eu queria perguntar é quando você faz a distinção entre desamparo e desalento, quando você diz que no desalento não haveria mais essa figura do outro, né, com quem você pudesse estabelecer essa relação até a construção da simbolização, se quando você pensa a figura do analista nesse lugar, você está considerando que seria essa introdução do outro na impossibilidade que a gente não tem hoje em dia dessa figura. É claro que a questão da questão da repetição é ligada à questão do desmame, como eu coloquei historicamente falando, ligada à simbolização primordial, né? Uhum. Forma pela qual a questão do outro entra na vida do sujeito, né? É a maneira como o outro se constitui, né? Por isso mesmo que o outro é fundamental na construção desse sistema de simbolização e que a transferência é o canal pela qual essa repetição se dá. Por isso mesmo que o analista tem que se permitir deixar-se levar pelo analisante, né, nesse vai e vem do expulsar e aproximar, né, como uma maneira de permitir que o analisante possa simbolizar, né? É isso, brincar com o outro. Uhum. Posso Obrigada. falar? Posso falar, Beatriz? Vamos lá, próximo. Ô, Joel, eu imediatamente, quando nossa colega fez a pergunta sobre a normatização, eu pensei imediatamente nos 5 ensaios, né? Que eu acho que é onde é muito poderosa essa visão da não normatização, né? Na, Pessoal, na figura do perverso polimorfo, por exemplo, eu acho que é muito paradigmático, né? eu acho que quando Freud introduz a noção de perversão, perverso polimorfa, né, ele faz uma assunção, né, de que não existe sexualidade normal. Qualquer sexualidade é perversa, no sentido de que ela não visa reproduzir a sexualidade, visa promover gozo ou prazer, né? Então, nessa medida, a questão da... O Freud toca na questão da normalidade aí, né? E o Foucault, num curso que ele deu lá antes dele chegar no Collège de France, né, 66, que ele fez um primeiro curso, que foi depois publicado sobre a sexualidade, né? E ele registra nesse curso exatamente isso, né? O Freud provocou uma reviravolta ali no campo da sexualidade, no campo da epistemologia corporal, ao introduzir o conceito de que a sexualidade era literalmente perversa, né? Que não existe esse negócio de sexualidade normal. Por isso mesmo é que transformar a psicanálise numa psicopatologia é um desserviço que a gente faz à psicanálise. Então, né? É interessante ver, por exemplo, que na história da psicanálise brasileira, né? Onde a psicanálise brasileira foi incorporada aqui pelo pensamento psiquiátrico normalizador dos anos 30, né? Liga Brasileira de Higiene Mental, tinha um psicanalista brasileiro da época chamado Porto Carreiro, né? E o Porto Carreiro fazia exatamente uma leitura da sexualidade perversa polimorfa no sentido oposto do que nós estamos fazendo aqui. Ele dizia que as pessoas tinham que ser extirpadas da sexualidade perversa polimorfa, que ela era a fonte de todos os males do mundo. É isso. Isso é a normalização psicanalítica, né? Leiam Porto Carreiro, né? É isso. Que a IPA nadou de braçada nisso, né? Aí para não estou embraçado, com certeza, com certeza. Joel, muito obrigado pelo curso brilhante, como sempre. Joel, nós não temos Esperamos o alguém próximo. mais.
Tá certo. Vou preparar um. Alguém mais gostaria de perguntar? Não temos ali nos nomes mais ninguém. Eu não gostaria de perguntar, gostaria de agradecer, Joel. Foi excelente o curso, como sempre, né? Mas esse realmente foi sensacional. E prepare o próximo para o segundo semestre. Tá Nós ótimo. vamos agradecer, viu? É isso. De qualquer maneira, eu quero agradecer a todos vocês por terem me acompanhado aqui. Foi um grande prazer estar com vocês nessas 8 aulas, né? Certamente a gente vai se encontrar no futuro mais uma vez. Um abraço, ou muitas vezes. Até. Obrigado, Joel. Tchau. Obrigada, Joel. Boa noite. Noite, obrigada.